Abra sua Bíblia aí, em Tito, capítulo 2, nós estamos falando sobre a salvação durante esta semana. Tito, capítulo 2, nós vamos ser breves nessa mensagem. Tito, capítulo 2, o versículo 11, diz assim, olha: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. Senhor, fale conosco nesta noite a tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando então a primeira doutrina da nossa igreja: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o Salvador, Ele que veio para perdoar os nossos pecados, Ele que veio para pagar o preço, Ele que veio para assumir a dívida que era minha, Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida, e Ele tem preparado para nós uma vida eterna, e Ele vai voltar um dia para nos buscar. A mensagem é essa. Só que aqui Paulo está escrevendo para Tito e ele diz: olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Primeiro, nós temos que falar sobre a graça. A graça é um favor imerecido, aquilo que eu não mereço, o Senhor me deu, porque se Ele tivesse me dado aquilo que eu mereço a morte, eu mereço a punição, eu mereço o castigo pelos meus pecados, mas a graça é exatamente que Ele me dá aquilo que eu não mereço. Eu mereço perdão, eu mereço a justificação, eu mereço uma nova vida, eu mereço ser salvo por causa desta graça maravilhosa. E aqui está dizendo que a graça, ela é de Deus. Este favor imerecido, ele não vem do homem. Não sou eu que presto um favor para você, não é você que presta um favor para mim. Este favor não é da Igreja do Evangelho Quadrangular e de nenhuma outra denominação, mas este favor imerecido, esta graça, ela vem diretamente do nosso Deus Pai poderoso. Por isso que diz que a graça de Deus, você vai ver lá no livro de Pedro, na sua primeira carta, ele diz que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória. Quer ver? Dá uma olhadinha lá, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, o capítulo 5, e o versículo 10, diz assim, olha: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Você pode dizer amém? Então a graça, ela é de Deus, não é algo do ser humano, porque, irmão, ninguém podia pagar o preço por mim, ninguém podia pagar o preço pelos nossos pecados, somente aquele que não teve pecado, Jesus. Então a graça de Deus está em que Cristo se manifestou para morrer na cruz em perdão dos meus pecados. Por isso que está dizendo aqui, olha, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Isso não quer dizer que todos serão salvos, não quer dizer que toda a humanidade será salva,
mas está dizendo que para toda a humanidade a salvação é oferecida através da graça de Deus. É por isso que Jesus diz no seu evangelho, em Marcos, que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. A salvação, ela está liberada para todas as pessoas, mas infelizmente não serão todos que irão se salvar. E aqui, quando fala dessa salvação, aonde não são todos os que irão se salvar, às vezes nós podemos entrar numa questão de discussão da palavra que fala a respeito da predestinação, que muitos estão predestinados para serem salvos e outros não. É por isso que aqui está dizendo que a salvação ela vem para todos, embora ela não seja para todos, elas sejam para alguns em específico. E aí, irmão, eu quero dizer uma coisa bem clara para você. Eu acredito na qual que é a palavra que eu acabei de falar? Na predestinação. Eu acredito na predestinação. Ela é bíblica e ela é verdadeira, só que ela não é como se prega. A predestinação, ela foi feita para 3 classes de pessoas. Primeiro, os ímpios, a humanidade pecadora, a humanidade sem Deus, ela está predestinada ao inferno. Olhem bem. A humanidade ímpia, a humanidade pecadora, a humanidade sem Deus, ela está predestinada ao inferno. Aí tem um povo predestinado, e este povo é o povo de Israel. Existe algo que já foi predeterminado para o povo de Israel, isso por causa da aliança com Abraão. Mas existe um terceiro povo que ele também é predestinado. Este povo é aquilo que nós chamamos de igreja. A igreja que Jesus comprou com seu sangue está predestinada ao céu. Então a predestinação não é a indivíduos, a predestinação é a igreja de Cristo. É por isso que a salvação, a graça, se manifestou a todos. Todos têm acesso à salvação em Jesus. Todos podem receber a salvação em Jesus. Ela foi ofertada a todo aquele que crê em Jesus. Mas, para ser salvo, é preciso nascer de novo. É preciso crer, é preciso se batizar. E quando a pessoa crê e se batiza, ela faz parte então da igreja. Quando eu estou dizendo igreja, eu não estou dizendo a denominação igreja do Evangelho Quadrangular, Batista, Metodista ou nenhuma outra, mas eu estou dizendo a igreja de Cristo que foi comprada a preço de sangue, sangue da cruz. Então quem quer ser salvo, todos, não importa a cor, não importa a posição social, não importa a classe, não importa a cor da pele, não importa o tamanho do pecado, se é um pecado pequeno ou se é um pecado grande, não importa. Todos aqueles que ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, recebem esta graça maravilhosa, eles se batizam e eles começam a pertencer à igreja de Cristo. Então a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Olha o que a graça nos faz. Ela nos educa, ou seja, ela nos ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, nós entendemos que a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos, e quando nós aceitamos esta salvação e graça, e nos batizamos, e agora recebemos uma nova vida, agora nós somos ensinados. Como é que nós somos ensinados? A graça, olha o versículo 12, ela nos educa. Ou seja, ela nos ensina para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus, ela nos ensina a dizer não para o pecado. A graça de Deus nos ensina quando nós temos que negar as paixões deste mundo. A graça de Deus, ela nos ensina quando nós devemos abandonar os prazeres que nos levam para o inferno.
A escolha, a decisão sempre será nossa, irmão. Ela foi manifestada, ela foi revelada. Quando diz que a graça se manifestou, a graça se revelou, trazendo salvação, e ela nos ensina que nós devemos, renegar, nós devemos dizer não para o pecado, nós devemos dizer não para o mundo, nós devemos dizer não para a iniquidade, nós devemos dizer não para as paixões. Nós devemos dizer não para a concupiscência dos olhos, para os prazeres, para a soberba da vida. Nós devemos dizer não para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por quê? Porque assim nós vamos viver neste mundo, de forma sensata, justa e piedosa, de forma fiel, de forma honesta, de forma verdadeira, versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós somos salvos por esta graça, e ela nos ensina que nós devemos abandonar a velha natureza, que nós devemos abandonar o velho homem com as práticas pecaminosas, que nós devemos abandonar o nosso passado distante do Senhor. Então nós devemos viver de forma justa, de forma fiel, de forma obediente, enquanto o Senhor não nos chama para a sua glória celestial. Essa é a nossa vida, é assim que nós vivemos, irmãos. E aí, versículo 14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Irmão, olha só que maravilha, você é exclusivo do Senhor. Você pertence ao Senhor, você é exclusivo, é particular. Nós somos um povo comprado com sangue, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos remidos no sangue do Cordeiro. Por isso o mundo nos persegue, por isso o mundo nos odeia, porque nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao reino de glória do nosso Deus. Olha que maravilha. Então, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e nos purificar. Nós estamos aqui hoje por causa do sacrifício de Jesus, e nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo pelo perdão dos nossos pecados, pela purificação, pela nova vida, renovando a nossa aliança com o Senhor. Por quê? Porque a graça se manifestou e nos alcançou com a salvação através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque você aceitou a salvação, porque você reconheceu Jesus e Ele se revelou a você como o único e suficiente Salvador. Por isso nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor.